meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro da nossa Escola de Formação Ministerial. É um prazer receber você aqui, é um prazer estar com você aqui e nessa nova série de estudos chamado Essencial. Talvez você já esteja acompanhando desde o começo, nós estamos com essa nova série de estudos chamada Essencial, porque a cada encontro nós queremos estudar, queremos conversar um pouco sobre as principais doutrinas, ou seja, as doutrinas essenciais da fé cristã. Eu espero que você esteja acompanhando os nossos vídeos e tem sido uma experiência muito gratificante poder a cada encontro compartilhar um pouquinho dos aspectos doutrinários que têm fundamentado a nossa fé. No nosso último encontro nós conversamos um pouco sobre bibliologia, a doutrina da Bíblia, a Bíblia como palavra de Deus em linguagem humana. Bom, se nós falamos sobre Bíblia, nós precisamos pensar sobre qual é então esse objetivo da Bíblia, qual é o objetivo do Deus desejar se revelar através de um livro dedicado, ou seja, na linguagem que a gente consiga entender. Bom, Deus deixou a Bíblia registrada e o objetivo principal desse livro, é revelar a Deus e o seu propósito. Bom, se o propósito é revelar a Deus e o seu propósito, a sua vontade, hoje nós vamos conversar sobre a doutrina de Deus. Afinal de contas, o que a Bíblia diz quem Deus é? Quem é o Deus que a Bíblia revela para nós? E para início de conversa, a gente precisa entender que João, capítulo 4, versículo 24, vai nos dar um panorama, um resumo, ou pelo menos essa pequena introdução sobre quem Deus é. Ora, a Bíblia vai dizer que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, João então já vai estar dando o nosso primeiro passo sobre quem é Deus. Deus é Espírito. E eu queria convidar você a ler comigo a declaração doutrinária da nossa Convenção Batista Brasileira, a nossa declaração de fé dos batistas brasileiros no tópico sobre Deus. Vamos lá? Deus, o único Deus vivo e verdadeiro e Espírito pessoal, eterno, infinito, imutável. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Ele é Criador, sustentador, Redentor, Juiz, Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e todas as demais perfeições. Por isso, a Ele devemos todo amor, culto e obediência. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela nas pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência, como Pai, Filho e o Espírito Santo. Ora, a nossa declaração doutrinária e a Bíblia vai nos apontar que Deus é Espírito. Então, uma conceituação interessante sobre o Deus que se revela na Escritura seria: Deus é um Espírito pessoal, infinito, autoexistente, autossuficiente, que criou, mantém e governa tudo o que existe. Com essa definição ou com essa conceituação, nós queremos dizer que esse Deus que é Espírito e ele é pessoal, ou seja, ele se relaciona pessoalmente conosco, ele é infinito, ele é autoexistente. E aí é uma questão bem interessante de nós pensarmos, porque a Bíblia, ela não vem tentar nos provar a existência de Deus. Na verdade, ela vem afirmar a existência de Deus. Gênesis 1:1. No princípio,
criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus já existia. Quem o criou? Como que ele existe? Quem foi que inventou Deus? Na verdade, uma característica de Deus é que ele é autoexistente. Ele simplesmente existe antes de todas as coisas. Ou seja, tudo aquilo que existe só existe porque Deus já existe antes de todas as coisas. Ele é o criador de tudo. Ele é autoexistente, ele é autossuficiente na perspectiva de que Deus não precisa de nada e de ninguém. Ele, para existir, não precisa nem que eu creia, nem que eu acredite. Ele existe mesmo se eu não acreditar. É autossuficiente porque Deus absolutamente não depende absolutamente de nada e de ninguém. Ao contrário, tudo e todas as coisas dependem exclusivamente dele. Ele criou, mantém, sustenta e governa tudo o que existe. É interessante então a gente pensar nesse Deus como um espírito. Deus é espírito e ele é pessoal. O teólogo Karl Barth, ele vai dizer para nós uma ideia sobre Deus. Diz que Deus é totalmente outro. Ou seja, ele não pode ser definido, comparado, limitado ou esgotado por ninguém. Ou seja, ninguém tem plena capacidade de definir Deus. Ninguém tem plena capacidade de comparar Deus. Ele não é comparável com nada. Ninguém tem a capacidade de limitar Deus, ou seja, dizer que Deus é só isso, né? Ninguém consegue limitar Deus e, ou seja, Deus também não pode ser esgotado. Ou seja, o que a gente pode conhecer sobre Deus está revelado em sua palavra, mas Deus é muito mais do que isso. O nosso pensamento e homem algum tem capacidade de esgotar o conhecimento sobre Deus, ou seja, ele é muito maior do que tudo isso. Esse é o Deus com quem nós nos relacionamos, um espírito pessoal, e ele não pode ser limitado por ninguém, ninguém pode limitá-lo. Ele é, portanto, imanente e transcendente. Duas palavras muito importantes quando a gente quer estudar um pouquinho a doutrina de Deus. Imanência e transcendência. Imanência é a capacidade de Deus, a característica de Deus de estar presente e ativo em toda a sua criação. Por isso, o Deus revelado da Bíblia, ele é imanente, ele está ativo e presente em toda a sua criação. Mas ele é imanente, mas ele é transcendente. O que significa isso? Ele está presente e ativo na criação, mas ele não é como a sua criação. Ele é superior à sua criação. Ele transcende a sua criação. Ou seja, toda a criação revela sobre Deus, mas Deus é superior do que toda a sua criação. Imanência e transcendência são duas características do Deus revelado na Bíblia. Ele se faz presente, mas ele é maior do que todas as coisas. E isso deve nos levar a um posicionamento diante dele permeado pelo temor. Deus é alguém que não devemos tremer, ter medo dele, mas é alguém que nós devemos temer. Por quê? Porque ele está presente na sua criação, mas ele é acima. Ou seja, homem algum pode se colocar em pé de igualdade com Deus. Por isso é importante a gente saber disso, porque alguns conceitos religiosos têm a ideia, inclusive, de ordenar a Deus, de reivindicar a Deus, de colocar Deus contra a parede e dizer que ele é obrigado a fazer tal coisa ou fazer tal coisa. E isso é uma tolice. Na verdade, ele é transcendente, ele é muito superior à sua própria criação. Por isso, a sua criação comparece diante dele com humildade
e reconhecimento de que Deus, na verdade, é muito maior do que qualquer homem. E homem algum pode reivindicar de Deus coisa alguma. Nós, a sua criação, nós comparecemos diante dele em humildade e suplicamos, rogamos, pedimos, suplicamos, nos prostramos em humildade a esse Deus que é muito maior do que a sua própria criação. Interessante que o Deus revelado na Bíblia, ele possui características muito interessantes ou muito importantes, qualificações. A Bíblia afirma, atesta que Deus tem algumas qualificações, que nós chamamos também de atributos. É muito interessante quando nós pensamos nos atributos de Deus, ou seja, são qualificações inerentes a Deus. E quando nós pensamos nos atributos de Deus, nós pensamos em duas categorias. Nós podemos pensar nos atributos naturais de Deus. Os atributos naturais são aquelas qualificações, características, qualidades que determinam quem Ele é, que nos dão pistas, nos posicionam, nos apresentam quem Deus é. Por exemplo, uma das suas características naturais, ou um dos seus atributos naturais, e que uns chamam também de atributos incomunicáveis. Por quê? Porque são características inerentes a Ele que ninguém mais tem, só Deus. Só Deus tem essas características. Por exemplo, a sua onipresença. Onipresença é a sua capacidade de estar presente sempre e em qualquer lugar. Ninguém mais tem essa característica, só Deus. O Salmo 139 é um salmo muito importante e você pode ler aí, Salmo 139 dá uns indicativos da onipresença de Deus. Jeremias 23, 24, né, também afirmam a onipresença de Deus, né? O Salmo 39 vai dizer, por exemplo, assim, olha, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Representação do salmista diante de Deus. Onde eu consigo me esconder? Onde eu consigo estar onde Deus não vai estar? Né? Deus pode estar em qualquer lugar que Ele deseja estar. Jeremias 23, 24, ele falando sobre os falsos profetas de Judá, adverte: eu ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Porventura, não conheço, não escuto ou não encho os céus e a terra? Jeremias 23, 24, nos dando uma ideia dessa onisciência de Deus, capacidade de Deus estar presente sempre em qualquer lugar. Só Deus tem essa característica. Uma outra característica, um outro atributo natural incomunicável é a sua onipotência, que é a qualidade ou a capacidade que Deus tem de ter todo o poder. Não há nada que Deus não possa fazer se desejar fazer. Não há impossível algum para Deus. Gênesis 17:1, quando Deus se manifesta a Abraão, ele se identifica: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lucas 1,37 vai dizer que para Deus não há impossível. Evangelho de João, capítulo 37, verso 23, diz que ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte os juízos e a plenitude da justiça. Ou seja, Deus pode fazer todas as coisas que desejar fazer, porque a onipotência é um atributo, uma característica, uma qualidade que Deus tem. Onipotência, onipresença e agora
eu queria falar sobre mais uma característica interessante de Deus, ou um atributo que Deus tem, que é a sua onisciência, ou seja, a capacidade que Deus tem de saber todas as coisas. Eu e você sabemos que nós somos extremamente limitados na nossa capacidade de saber as coisas, né? Nós podemos lembrar do nosso passado, nós podemos vivenciar o nosso presente, mas não podemos saber do nosso futuro. Nós sabemos do que acontece aqui e nós só vamos conseguir saber do que acontece ali se alguém que estava ali nos contar. Essa característica de saber o que acontece aqui e ali ao mesmo tempo, nós não temos. É uma característica exclusiva de Deus. É a capacidade de saber todas as coisas em todo o tempo. A Bíblia vai dizer no Salmo 139, vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Mateus 6,8 é o outro que vai revelar um pouco dessa característica de Deus. Mateus 10,30, né? Que ele vai dizer, quando Jesus está dizendo que até os fios de cabelo da cabeça dos discípulos, eles estão contados. A gente imagina que isso fosse uma palavra assim, só não, figurativa, para dizer, olha como Deus sabe das coisas, mas na verdade o que Jesus está afirmando é que algo que para nós é impossível de saber, por exemplo, a quantidade de fios que tem na nossa cabeça, não é para Deus. Deus sabe exatamente, né, tudo o que acontece, tudo o que Ele quer saber, Ele pode saber. Outra característica, outro atributo de Deus, natural, ou seja, que diz quem Ele é, e que Ele é uma característica não comunicável, ou seja, que só Deus tem, é a infinitude. Ora, Deus não tem nem começo, nem meio e nem fim. Ele é infinito, ou seja, a infinitude, ele não tem começo e não tem fim. Não é limitado por qualquer coisa. Ele não é limitado pelo tempo, ele não é limitado pelo espaço, ele não é limitado pelos anos, ele é a infinitude, é uma característica dele. Outra característica de Deus, que só ele tem, é a característica, é um atributo da imutabilidade. É a capacidade que Deus tem de não sofrer variação. Ou seja, Deus não cresce nem descresce, nem diminui, né? Ele não pode ser influenciado por ninguém e por situação alguma. Ou seja, nada do que acontece em sua criação pode afetá-lo de tal maneira em que ele mude. Ele não é afetado por emoções, ele não é afetado por catástrofes, ele não é afetado pela nossa felicidade, pelas coisas boas e ruins que acontecem no mundo. Nada pode afetá-lo, nada pode afetá-lo, é a capacidade dele não sofrer nenhum tipo de variação. Por exemplo, Salmo 102, 25, 26 vai dar uma ideia, vai dizer: Senhor, Tu és sempre o mesmo. Tiago 1,17, não pode existir variação em Deus, não tem variação nem sombra de mudança. Por isso, onipotência, onisciência, onipresença, infinitude, imutabilidade são atributos naturais e incomunicáveis de Deus, características que só Deus tem. Agora que nós já vimos os atributos naturais de Deus, agora nós vamos ver alguns dos seus atributos morais. Se os atributos naturais definem quem Deus é, os atributos morais, eles são aqueles que dão prova do seu caráter, do caráter de Deus. Um exemplo de atributo moral de Deus é a sua santidade. Deus não pode ser tentado nem sofrer influência do mal. Ele é absolutamente santo. Essa é uma característica de Deus. Deus é santo. A santidade é um atributo de Deus, né? O Salmo 23:3, ele retrata o sofrimento e a glória do Messias. Contudo, tu és santo, absolutamente santo, e é por isso que ele nos convida.
Sejam santos assim como eu sou santo, ou seja, não posso ser influenciado pelo mal, ainda que nós possamos ser totalmente influenciados pelo mal, mas Deus não. Deus não pode ser tentado, Deus não pode ser influenciado, é a sua santidade. Outra característica de Deus é a sua justiça. É a capacidade de Deus sempre fazer o que é certo, o que é direito segundo o seu caráter. Ou seja, Deus jamais comete um erro. Deus jamais julga injustamente. Ele é absolutamente justo. É uma característica que dá ideia do caráter de Deus. Por isso, nós podemos ter toda a confiança em Deus de que nossas causas, nossas questões serão julgadas com Ele com plena justiça, porque Ele é um ser absolutamente justo. Deuteronômio 32:4 vai dizer que Moisés glorifica a Deus e se expressa: eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça. Ele é justo e reto. Justiça é um atributo moral de Deus, assim como sua santidade. Outra característica, outro atributo que nós encontramos em Deus é o amor. A Bíblia vai dizer que Deus é amor. É Deus amando. É interessante a gente entender esse atributo de Deus chamado amor. É a capacidade que Deus tem de amar as suas criaturas, amar a sua criação por amor a si mesmo. Ou seja, Deus nos ama, Deus determinou que Ele amaria todas as pessoas e todas as coisas, Ele amaria por amor a Ele mesmo. Ou seja, nada pode afetar o amor que Deus tem por nós. Nem o meu pecado afeta o amor que Deus tem por mim. Deus ama a sua criatura e nada pode fazer com que Ele nos ame mais e nem com que Ele nos ame menos. Ora, se Deus me ama, então, Ele tolera e suporta, então, todas as coisas que eu faço? Ora, não. Por amor, Ele deseja que nós estejamos sempre junto dEle, mas por causa da sua justiça, né? Todos os erros serão punidos e julgados retamente. Coisas do seu caráter moral, da sua moral, do seu caráter de Deus. Ele é amor, mas Ele é absolutamente justo. Outras características morais dele, nós encontramos a bondade, nós encontramos a verdade. Essas são características bem importantes que nós encontramos em Deus. Mas como nós lemos na nossa declaração doutrinária, Deus é um Deus que se revela. E aí a nossa declaração doutrinária vai dizer: em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão na sua essência. E aí, nós entramos nesse ambiente bem interessante da doutrina de Deus, né? Porque a Bíblia vai dizer que Ele se revela, se manifesta, o Deus único se revela em três pessoas, se manifesta em três pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem nenhuma divisão em sua essência. O Deus triuno, o Deus que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito, sem deixar de ser um Deus. Na verdade, algumas pessoas vão dizer que nós temos três deuses: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus o Espírito Santo. Isso é um erro.
Na verdade, nós temos um Deus em 3 manifestações, no Pai, no Filho e no Espírito, 3 pessoas distintas, mas um só Deus em sua essência. Na verdade, a doutrina da Trindade é a doutrina que diz que Deus existe eternamente em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito. E a triunidade representa ou significa que, ainda que se manifestem 3 pessoas distintas, eles são um só Deus. Triunidade, 3 pessoas que são um Deus. Trindade, um Deus, que se é 3 pessoas. É muito interessante, não são 3 deuses, mas é um Deus que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Ainda que nós não tenhamos na Bíblia tão claramente a doutrina da Trindade, ela é uma doutrina elaborada um pouco mais recente. Tertuliano foi o primeiro que conjecturou a ideia da existência de Deus, da manifestação em 3 pessoas distintas. Ainda que a gente não ache a doutrina da Trindade tão explícita como essa doutrina na Bíblia, nós já vamos encontrar uma ideia de um Deus trino, de um Deus triuno, no próprio livro de Gênesis. Por exemplo, quando nós lemos Gênesis 1, 26, nós vamos encontrar a ideia da narrativa da criação. Ela é uma narrativa plural. No texto nós encontramos: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Veja, essa manifestação, essa ideia de que Deus fala de si no plural. No Antigo Testamento nós encontramos Gênesis 1, 26 já dizendo essa ideia de façamos o homem. Gênesis 11, 7 nós vamos entender, nós vamos ver a ideia de desçamos, sempre essa ideia de plural. Quando nós encontramos aí no Novo Testamento, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, no batismo de Jesus, nós vemos então a manifestação das três pessoas juntas ali naquele ato: o Filho, o Pai e o Espírito. Por isso nós podemos acreditar que a doutrina da Trindade é uma doutrina revelada ali na Bíblia. Mateus 28, quando Deus nos ordena, Jesus nos ordena para fazer discípulos, nos ordena que nós devemos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós encontramos, por exemplo, em 2 Coríntios 13, 13, 1 Pedro 1, 2, nós já vamos encontrar nos primeiros escritos ali apostólicos referência à doutrina da Trindade. Por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios 13, 13 é a bênção apostólica, né? Então, nós vemos o apóstolo Paulo abençoando a igreja de Corinto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro, em 1 Pedro 1, 2, ele vai dar uma saudação trinitária, ou seja, ele sauda a igreja, ele vai saudar a igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas distintas, uma essência. Triunidade, 3 pessoas que existem em um Deus. Trindade, um Deus que se manifesta através das 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai glorifica o Filho e o Espírito. O Filho glorifica o Pai e o Espírito. O Espírito dá glória ao Pai e dá glória ao Filho. 3 pessoas que são um Deus e que têm como motivação produzir a glória de Deus. O Pai glorifica o seu nome através do Filho e do Espírito. O Filho glorifica seu nome através do Pai e do Espírito. E o Espírito glorifica o seu nome através do Pai e do Filho. E assim, esse nosso Deus se configura dessa forma.
Espero que você tenha gostado dessa nossa introdução aí sobre a doutrina de Deus. Você tem uma dúvida? Você tem um questionamento? Tem uma pergunta? Coloca pra gente aí e durante essa semana nós vamos ter a maior alegria de poder responder. O que é que nós aprendemos disso tudo, do nosso estudo de hoje? É que Deus, o Deus que se revela na Escritura, o Deus que se revela a nós, ainda que seja Espírito, Ele se revela a nós para que nós possamos conhecê-lo. E à medida que nós conhecemos a Deus e conhecemos seus atributos naturais, características que Ele tem, se eu sei que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, que Ele é infinito, se eu sei disso, eu posso confiar de que Deus sabe exatamente o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, quem eu sou. Se eu conheço os seus atributos morais, eu me relaciono com Ele de uma forma muito honesta. Eu não vou pegar como gancho o seu amor para viver em pecado, porque eu sei que em sua justiça Ele terá que julgar todas as coisas. Mas também não vou viver com medo de Deus, por ser um Deus que é absolutamente justo, porque eu conheço do seu amor e que Ele vai me amar incondicionalmente como nos amou na pessoa de Jesus Cristo. Ora, Deus se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito. E é sobre eles que nós vamos conversar nos nossos próximos encontros. Que Deus abençoe muito a sua vida. Espero que esse estudo sirva de inspiração para você caminhar muito mais próximo de Deus e fundamentar a sua fé no Deus revelado nas Escrituras e não nesse monte de informações infundadas que nós temos acerca de Deus por aí. Deus abençoe muito sua vida, cuide de você. Até o nosso próximo encontro.